Olá, alunos! Espero encontrá-los bem. A nossa aula de hoje vai falar sobre o trabalho. E aí vai uma pergunta: só o ser humano trabalha? Pense um pouquinho. Aí você vai me falar: não, professora, os animais também trabalham. Ah, então você lembrou de algum animalzinho que trabalha. Então veja, vou citar dois. Uma formiga. As formigas, elas constroem um formigueiro. É um trabalho. As abelhas constroem a colmeia e ainda produzem mel. Mas veja, desde que existe formiga no mundo, elas constroem o formigueiro da mesma forma. Desde que existem abelhas no mundo, elas também produzem o mel e constroem a sua colmeia da mesma forma. É um trabalho instintivo. E o homem? E o ser humano? O ser humano é o único que é capaz de fazer um projeto mental do resultado do seu trabalho. A formiga, quando ela está construindo o formigueiro, ela não está pensando como vai ficar esse formigueiro. Agora, quando o homem pensa em construir algo, que seja um jardim, um jardineiro, né? Está lá fazendo um jardim, ele está projetando, ele está fazendo um projeto mental de como vai ficar esse jardim no final. A costureira, quando ela vai fazer, por exemplo, um vestido, você vai na costureira e pede para ela fazer um vestido, você vai falando como você quer esse vestido e ela vai fazendo um projeto mental, um desenho na cabeça dela de como vai ficar esse vestido pronto. Então, o ser humano é o único capaz de planejar o que vai fazer e projetar lá na frente como vai ficar, qual é o resultado desse projeto. Então, quando você tem esse tipo de coisa, o trabalho, ele é uma realização humana. É gostoso, é prazeroso. Se você conhecer alguma artesã ou algum artesão, você vai ver que eles trabalham felizes. A tricoteira, a bordadeira, o marceneiro. Agora, como é que era? Ah, você pode estar falando assim: ai, professora, mas o meu trabalho é tão chato. Ah, então veja. Nós temos uma diferença entre como era o trabalho antes da Revolução Industrial, antes da introdução das máquinas no setor produtivo e após e depois. Então, se a gente pensar na Revolução Industrial, que acontece no século XVIII, o primeiro país a fazer essa revolução é a Inglaterra. O trabalho, ele era feito artesanalmente. Existiam ferramentas de trabalho, mas essas ferramentas, elas eram apenas uma extensão do corpo humano. O martelo, né, uma extensão da força. E o trabalhador, o artesão, ele possuía as suas ferramentas de trabalho, todas as ferramentas, tudo o que ele precisava para produzir algo era propriedade dele. Também esse artesão, antes da Revolução, trabalhava por conta própria, não é? Ele fazia o seu horário.
Ele tinha uma oficina onde ele trabalhava que era dele. Agora, com a invenção das máquinas, com o início da indústria, isso vai mudar. Então, o artesão, ele participa de todas as etapas do trabalho, desde a compra da matéria-prima, a execução e a venda. Então, o trabalhador, que é o artesão, conhece todas as etapas do trabalho. E é ele também que vai vender o que ele produziu. Como é que fica o trabalho com a Revolução Industrial? Bom, primeiro, o trabalhador não tem a sua ferramenta de trabalho. As máquinas são caras. E elas serão agrupadas num grande galpão, que será a fábrica, né? E nessa fábrica nós vamos ter a divisão do trabalho. E o trabalhador, ele não tem nem a máquina, nem a fábrica, nem a matéria-prima. O único bem que esse trabalhador tem é a sua força de trabalho. A sua força de trabalho que ele vai vender para o dono da fábrica, da máquina, da matéria-prima. Então, veja, força de trabalho, algo que é próprio do ser humano, do corpo humano, a sua força, ele vende como se fosse uma mercadoria, né? Bom, agora na fábrica, o trabalhador tem horário para entrar, para almoçar ou para jantar, para sair, nem sempre, né? Mas tem um horário, né? Ele não tem mais o controle sobre o seu trabalho. Mesmo após a Revolução Industrial, nós ainda vamos ter o artesão. Até hoje nós temos, né, artesãos. E o artesão ainda tem o projeto mental, ainda faz um projeto mental do resultado do seu trabalho, né? Então, como eu falei, por exemplo, o marceneiro. Você quer fazer um armário sob medida, do seu jeito, aí você chama o marceneiro e vai falando como você quer esse armário. E o marceneiro, se ele for bom, ele já vai fazendo na cabeça dele o projeto mental de como ficará esse armário acabado. E ele vai participar de todas as etapas do trabalho, desde a compra da matéria-prima, ele que vai comprar o que é necessário para fazer esse armário, ele vai participar das etapas da execução, né? E a venda, é ele que vai dar o preço e vai ficar com o seu lucro. Agora, o trabalhador da indústria, ele perde esse projeto mental porque na indústria o trabalho é dividido, há uma divisão do trabalho. Há uma especialização. O trabalhador se especializa apenas numa parte. Ele não constrói o produto inteiro sozinho. Ele produz uma parte. Então, ele perde esse projeto. Quem vai fazer o projeto é um setor da fábrica. Os projetistas, os engenheiros, os arquitetos, que não vão executar o trabalho. Né? Agora veja, assim como na indústria você tem o setor dos projetos, você tem também o setor das compras, da matéria-prima e o setor da execução, que aí é o chão de fábrica, que também possui divisões de trabalho. Na indústria moveleira, né, você vai ter quem vai projetar um móvel, depois você vai ter o setor que vai comprar a matéria-prima, você vai ter o setor da execução. E nessa execução, a divisão do trabalho. Vai ter aquele grupo que vai
cortar a madeira, aquele que vai lixar, aquele que vai emparafusar, aquele que vai envernizar e depois também o setor de vendas, que não é o trabalhador que vai dar o preço daquele produto, né? Então, nesse processo, o trabalhador perde o projeto mental. E nós falamos que esse trabalhador fica alienado daquilo que produz. Aliás, alienado em dois sentidos. Ele fica alienado daquilo que ele produz, que ele ajuda a produzir, porque no final do mês o salário que ele recebe, muitas vezes, não dá para comprar aquele produto que ele participou, né? Participou ali na sua execução. Aquele produto tem uma parte do seu trabalho. E, por outro lado, também, ele gasta, né, a sua força de trabalho em algo que ele não faz ideia do resultado final. Onde será utilizada aquela peça que ele acabou de fazer, né? E o que significa isso, né? O que significa ficar alienado? O que é isso? Olha, vou dar um exemplo. Você já financiou um automóvel? Quando você financia um automóvel, vem lá no documento a palavrinha alienado. Então veja, você comprou um carro, né? Mas você financiou. Então, o carro ainda não é seu. Você é responsável por pagar os impostos anuais, você é responsável pelo carro, por esse bem, mas ele ainda não é seu. E se você deixa de pagá-lo, a financiadora confisca. Então é algo que está com você, mas não é seu, né? Então alienado é isso. O trabalhador tem a força de trabalho, ele produz mercadorias, mas muitas vezes ele não consegue comprar aquela mercadoria que ele ajudou a produzir. E também alienado porque ele está produzindo, mas ele não faz ideia onde será usado aquilo que ele produz. Então, o trabalhador fica alienado do resultado do seu trabalho, né? Nesse processo produtivo da indústria, o que conta, né, é a questão da quantidade. Quantas peças você vai produzir, né? Não importa você saber onde vai ser usado, mas o que importa é você produzir em quantidade. Então, o trabalhador, ele se especializa numa etapa do trabalho e ele passa a trabalhar mecanicamente, no ritmo da máquina. Ele só está preocupado ali na produção e também tomar cuidado para não se acidentar. No trabalho artesanal, isso não acontece, né? Daí, o trabalho artesanal, ele é algo prazeroso. O artesão, ele é o centro da produção. Tudo gira em torno do artesão. Ele que controla o trabalho, o seu trabalho. Na indústria, é a máquina que passa a ser o centro. Então, a máquina, ela não precisa parar para comer, ela não precisa dormir, ela não fica doente, ela não precisa ir ao médico. De vez em quando tem lá as manutenções, não é? Então aí começam os trabalhos noturnos e de revezamento.
Então, esse trabalho, como nós falamos lá no início, esse trabalho que proporciona o projeto mental, que você fica feliz de ver o resultado do seu trabalho, então esse trabalho prazeroso, na indústria ele muitas vezes não acontece. Então aquele trabalho que deveria ser assim algo que você goste, acaba virando uma tortura, né? Às vezes a pessoa fica 8, 9, 10 horas dentro de uma fábrica, não vê a hora para ela ir embora. E no dia seguinte ela está lá de novo. E se a gente pensar no início da indústria, o trabalhador trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Mas então, até hoje, né? Se o trabalhador fica naquela fábrica trabalhando, que seja 8, 9 horas por dia, e não vê a hora de sair, ele não vê a hora de ir embora para casa. E no dia seguinte ele está lá de novo. Por quê? Porque no final do mês ele vai ter muitas contas para pagar. E no fim ele está ali trabalhando apenas pelo salário, né? Apenas pelo salário. Então veja, um trabalho, né, que deveria realizar o ser humano ele se transforma no trabalho, né? Como eu vou dizer, ele amadurece no trabalho, mas um trabalho prazeroso, não um trabalho torturante, né? Bom, gente, em outra aula, quando nós tratarmos da Revolução Industrial, nós vamos aprofundar mais alguns temas aqui tratados, tá? Vamos ficando por aqui. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.